Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani e hoje vamos fazer juntas essa lindeza aqui, a bolsa Helena. Ela é uma bolsa média, super espaçosa. Como eu utilizei um fundo em couro, gastei pouquíssimo fio e a peça é super rápida de ser feita, sendo uma ótima opção para vocês ter em seu catálogo de vendas. Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. E se puder deixar o seu hype também, porque isso me ajuda muito a trazer mais peças lindas como essa para vocês. Para confeccionar a nossa bolsa, eu vou utilizar o fio de poliéster de 5 milímetros da marca Rebecca Fashion Premium, na cor fúcsia. Vou utilizar também uma base em couro de 23 centímetros por 11 centímetros de largura. Vamos utilizar agulha 4 milímetros, botão imantado, 2 argolas articuladas, marcadores, agulha e linha para a costura do botão imantado, tesoura e isqueiro para os arremates. Vamos dar início então à nossa bolsa. Aqui a gente já tem a base em couro. Então, vou utilizar esse lado aqui para fora da minha bolsa, tá? Este aqui é o lado avesso, notem a diferença, ó. Então, vou iniciar por este lado aqui, tá? O lado que vai ficar para fora da bolsa. Vou deixar aproximadamente 30 centímetros de fio, tá? Aproximadamente. 30 centímetros de fio sobrando. Vou iniciar por aqui, ó. Pela lateral. Então, venho aqui, puxo a minha laçada, desta forma. Puxei a minha laçada, eu vou trabalhar pontos baixíssimos, ó. Faço um ponto baixíssimo para cada furo da minha base. Não aperta muito, tá? Esses pontos baixíssimos. Então, eu vou dar a volta por toda a minha base, fazendo pontos baixíssimos. Então, eu preenchi aqui toda a minha base, né, com pontos baixíssimos, ó. Agora, nós vamos fazer o fechamento da nossa carreira, ok? Então, vou pegar aquele fio, ó, que eu reservei aqui no início e vou utilizar para fazer o fechamento. Então, vou entrar aqui no meu último ponto, ó, onde está saindo a minha laçada. Vou introduzir aqui no meio e sair aqui no meu buraquinho. Puxo este meu fio que eu reservei aqui no início para cima, ó, passando pelo buraco, né, da base e passando no meio do meu último ponto. Puxei ele para cá, agora eu vou inserir a minha agulha, pegando as duas alcinhas do meu ponto baixíssimo, né, meu primeiro ponto baixíssimo, puxo aqui para cima, ó, desta forma. Puxei o meu fio, agora eu vou passar ele novamente por dentro aqui do meu último ponto, ó, no meio dele. Porém, eu vou inserir a agulha aqui por trás, ó. Inserir a agulha aqui por trás no buraquinho, saio no meio onde está saindo a laçadinha. Puxo o meu fio para trás. E aqui a gente formou o nosso último ponto, tá? Este fio a gente vai deixar aqui pra gente fazer o arremate depois, escondendo entre os pontos. Agora eu vou ajustar minha laçada, ó. Iniciamos a nossa segunda carreira com o primeiro ponto baixo, tá? Nós vamos trabalhar pontos baixos a partir de agora. Então, antes de começar aqui a minha segunda carreira, eu fiz aqui algumas marcações, né? Observe que aqui nas pontinhas, né, da minha base, em cada pontinha eu separei três pontos baixíssimos, que é onde a gente vai colocar aumentos, ok? Então, aqui, ó, eu separei 3 pontos, deixei 4 pontos aqui entre um marcador e outro, ó. Depois do meu marcador, 1, 2, 3, 4. Separei 3 pontos, aqui entre esse marcador e esse tem 11 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Separei 3 pontos, aqui também eu tenho 4, ó. 1, 2, 3, 4, igual aqui. E aqui eu também tenho 11, ok? Vou iniciar aqui a segunda carreira.
Ó, neste próximo ponto, eu vou colocar um ponto baixo. No próximo ponto, coloco um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou colocar um aumento, ó. Tá meu marcador aqui. Vou colocar um aumento, que é de 2 pontos. Que é 2 pontos baixos no mesmo espaço. No próximo ponto também, coloco 2 pontos, ó. 1 e 2. No próximo ponto também vou colocar 2 pontos. Então, fiz aqui uma sequência de 3 aumentos, tá? Um em cada ponto aqui da minha curva. Ó, dessa forma. Nos próximos pontos, desta parte do meu fundo, eu vou colocar 2 pontos, ó. Um ponto nesse ponto, ó. No próximo ponto, coloco um ponto. No próximo ponto, coloco um aumento. Então, vou fazer aqui sequência de 2 pontos, sozinhos, né? E um aumento com 2 pontos, ó. Vem no próximo, coloco um ponto. Então, aqui eu coloquei 2 pontos, um aumento. Aí, já coloquei um ponto aqui. Coloco mais um ponto. Agora, coloco um aumento. Aqui eu coloco um ponto. No próximo, coloco um ponto. E no próximo, coloco o meu aumento. Aqui no próximo ponto, um ponto. Ó, cheguei aqui, um ponto antes do meu marcador, coloco um ponto. Então, fiz 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento, 2 pontos. Cheguei no meu marcador e eu coloco o meu aumento, tá? Coloco aumento aqui. Ó, no próximo ponto, coloco aumento também, né? Que é a minha pontinha aqui da minha base. E nesse próximo ponto, um aumento. Agora, nos próximos 4 pontos, eu vou colocar um ponto para cada ponto, tá? Coloco um ponto aqui no próximo, ponto no próximo, um ponto no próximo. Então, eu coloquei um pontinho para cada ponto. Cheguei no meu ponto marcado, coloco o meu aumento. No próximo pontinho, coloco um aumento. No próximo ponto, marcado, coloco o meu aumento. Agora, a gente chegou nesta outra lateral, nós vamos fazer o mesmo que fizemos nessa, ok? Vamos colocar 2 pontos, um pontinho para cada ponto e um aumento. 2 pontos, 1, 2, no próximo ponto, coloco o meu aumento. 2 pontos, um ponto para cada ponto. No próximo ponto, coloco um aumento. E finalizo aqui com 2 pontos, tá? Um ponto para cada ponto. Finalizo essa parte. Agora, eu venho para minha pontinha no meu fundo, né? Onde está o marcador, coloco um aumento neste ponto. No próximo ponto, coloco um aumento. E neste outro ponto, coloco um aumento. Me sobrou um pontinho aqui, né? O meu último ponto, vou colocar um ponto para completar os meus 4 pontos de ponto sobre ponto nesta lateral, ok? E assim a gente finaliza essa parte do fundo. Agora, nós vamos fazer o fechamento.
Vou inserir a minha agulha entre o primeiro e o segundo ponto. Puxo a minha laçada aqui para trás. Puxei a minha alcinha, a minha laçadinha aqui para trás. Eu vou pegar somente uma alcinha, ó, da laçadinha e vou pegar essa alcinha do lado avesso do meu primeiro ponto, ok? Puxo uma nova laçada, ó. Giro a minha agulha. Giro a minha laçadinha desta forma, ó. Insiro novamente. Pego a minha alcinha que se formou atrás. Fico com duas, agora fecho as duas. Ó, observe que a gente fez um X aqui nesse primeiro ponto, ó. E assim nós vamos trabalhar por todo o corpo da bolsa, tá? Nós vamos trabalhar ponto baixo em X. Vou vir no meu próximo ponto, ó, que é esse aqui. Vou pegar somente uma alcinha e a alcinha de trás. Puxo o meu fio, a gente geralmente puxa assim, né? Com a agulha por baixo do fio, né? Para fazer o ponto baixo em V. Porém, o ponto X, a gente coloca a agulha por cima do fio, ó. Dessa forma. Puxa, ó, ele já vai vir torcido. Agora, a gente fecha as duas alcinhas. Ó, e formou o nosso segundo ponto X. Esta primeira carreira não vai ficar muito visível, esse ponto em X, porque é a primeira carreira, tá? Geralmente não fica muito visível na primeira carreira. Começa a ficar mais visível nas próximas carreiras. Ó, venho no próximo ponto, pego a alcinha de trás do ponto, a alcinha do lado avesso. Coloco a minha agulha por cima do fio, ó, e puxo. Alongo e fecho. Pego a alcinha de trás, a alcinha do lado avesso. Coloco minha agulha por cima do fio, puxo, alongo e faço o ponto. E assim a gente vai percorrer por toda a nossa carreira, ok? Eu vou fazer aqui a minha carreira e já retorno com vocês. Finalizei a minha primeira carreira do corpo da bolsa, ó. Eu vou fazer aqui o fechamento com vocês e vai ser sempre o mesmo fechamento, tá? Então, vou inserir a minha agulha entre o primeiro e o segundo ponto, puxo a minha alcinha aqui para trás. Como é a minha segunda carreira, né? Nós vamos pegar as duas alcinhas da laçada, tá? Aqui a gente pegou somente uma, porque era a primeira carreira do corpo da bolsa, ok? Então, pego as duas alcinhas, ajusto, puxo o meu fio, ó. Eu sempre vou girar a minha agulha assim pra gente formar o ponto, ó. O ponto X, o primeiro ponto X. Coloco novamente. Pego a minha alcinha, que ficou aqui pra trás. Fecho as duas alcinhas, tá? Sempre vai ser esse mesmo fechamento, este mesmo início, em todas as carreiras. Vou vir no próximo ponto, ó. Coloco minha agulha por cima do meu fio pra fazer o meu segundo ponto X. E assim eu vou seguindo, fazendo o corpo da minha bolsa, tá? Então, vou adiantar aqui as carreiras, né? Já que vai ser repetição dessas duas carreiras que a gente já fez, né? Vai ser sempre o ponto X, sempre vamos manter a mesma quantidade de pontos. E já retorno com vocês, né? Para passar a quantidade de carreiras que eu fiz, ok? Este fio aqui do início, ó, do nosso fundo, eu vou passar entre os pontos, tá? Pra gente fazer o arremate dele. Já faz esse arremate agora, né? Antes de subir as carreiras, para não ter dificuldade no arremate depois, tá? Pode até passar pra cá, pra cima, e na próxima carreira já ir escondendo ele. Vou dar continuidade aqui nas minhas carreiras e já retorno. Feitas as minhas carreiras, eu fiz até a carreira de número 14, tá? De ponto sobre ponto. Agora eu vou fazer o fechamento aqui da carreira de número 14 com vocês, porque nós vamos fazer algumas alterações, né? A partir desta carreira. Então, eu vou fazer aqui o fechamento, né? Do mesmo jeito que a gente já estava fazendo.
Ó, insiro a minha agulha entre o primeiro e o segundo ponto, puxo a minha laçada aqui para trás, ajusto, coloco a minha agulha aqui por baixo da minha laçada, puxo uma nova laçada, e aqui eu não vou torcer mais o fio, tá? Eu vou deixar do jeito que tá, pegar a minha laçada que eu joguei para trás e fechar as duas alcinhas. E agora eu faço uma correntinha. Nós vamos trabalhar meio ponto alto nos próximos 10 pontos, ok? Então, aqui eu já fiz o meu primeiro, né, com o fechamento. Vou vir aqui no meu próximo ponto, vou laçar o meu fio, ó, na agulha, eu vou vir no próximo ponto e fazer o meio ponto alto, fechando as minhas 3 alcinhas, ó. Eu laço, insiro no ponto, fico com 3 alcinhas, fecho as 3 tudo de uma vez. Então, aqui eu já tenho 3 pontos, meio alto, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o último aqui, 10. Tá? Então, aqui eu percorri fazendo 10 meio pontos altos. Agora, nos próximos 10 pontos, eu vou fazer o meu ponto baixo em X, tá? Aquele que a gente trabalhou no corpo da bolsa. Então, trabalho 10 pontos baixos em X, ó. Faço o meu primeiro, o segundo, e assim por diante, tá? Até obter os 10 pontos baixos em X. Fiz aqui, então, meus 10 pontos baixos, ó, em X. Agora, nos próximos 20 pontos, eu vou trabalhar meio ponto alto, tá? Então, vou trabalhar 20 meio ponto alto, um para cada ponto de base. Trabalhados meus 20 meio pontos altos, ó, um ponto para cada ponto de base. Agora, eu vou trabalhar 10 pontos baixos, né, em X. Vou fazer aqui o meu primeiro e sigo fazendo um ponto baixo em X para cada ponto nos próximos 10 pontos, ok? Feitos meus 10 pontos sobre ponto, agora eu trabalho, ó, 10 pontos, meio alto aqui, nesses pontos que restou, tá? A gente já tinha trabalhado 10 deste lado, agora a gente só completa aqui mais 10 para ficar com 20, igual na outra lateral. Concluída, então, a nossa 15ª carreira, nós vamos subir a carreira de número 16. Ó, eu vou fazer o fechamento, inserindo a minha agulha aqui, ó, nas 2 alcinhas do segundo ponto. Então, aqui é o primeiro, pego nas 2 alcinhas do segundo ponto. Puxo a minha alcinha, insiro a minha agulha aqui por baixo da minha laçada, ó, ajusto, puxo uma laçada, pego essa outra laçada que eu joguei para trás, fecho, faço uma correntinha. Então, agora nós vamos trabalhar um total de 9 meio pontos altos, tá? Ó, vou fazer o meu segundo. E assim eu sigo até obter 9 pontos, ó. 5, 6, 7, 8 e 9.
Fiz os meus 9 pontos, agora eu vou trabalhar 12 pontos baixíssimos, ok? Então, venho nesse próximo ponto, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Trabalhei 12 pontos baixíssimos, agora eu vou trabalhar 18 meio pontos altos, ó. Laço meu fio, venho no próximo ponto, faço o primeiro e sigo fazendo um para cada pontinho de base até obter 18 meio ponto alto. Feitos meus 18 meio pontos altos, agora eu trabalho 12 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Me restou aqui 9 meio pontos altos, né? E agora eu vou preencher, né? Um para cada ponto, para completar os 18 pontos de cada lateral, tá? Aqui nesta lateral eu fiz 18, aqui eu iniciei com 9. Agora, finalizo com 9 para completar os 18. Então, finalizamos a nossa carreira de número 16. E agora nós vamos fazer um acabamento com pontos baixíssimos aqui na nossa carreira de número 17, tá? Nossa última carreira. Ó, eu vou vir aqui neste primeiro ponto, ó, que a gente fez na carreira anterior. Vou pegar aqui nele, ó, e fazer um baixíssimo. Eu vou marcar esse ponto só para mim saber que foi aqui que eu iniciei o meu acabamento, tá? Agora eu venho aqui no meu segundo ponto, pego somente uma alcinha do ponto e faço ponto baixíssimo. E assim eu vou seguir por toda a minha carreira de número 17, tá? Pegando somente na alcinha de trás de cada ponto. Desta forma que eu estou fazendo, ok? Ó, chego aqui nos meus pontos baixíssimos, né, que eu fiz na carreira anterior, pego somente uma alcinha também, ó. Pego somente uma alcinha de cada pontinho. Eu vou finalizar aqui o meu acabamento e já retorno pra gente fazer o arremate juntos, ok? Cheguei aqui no meu último ponto, vou cortar o meu fio e puxar a minha pontinha. Eu vou retirar aqui esse marcador e esta pontinha eu vou passar aqui entre os pontos, tá? Não há necessidade de fazer um arremate tão perfeito aqui neste final, tá? Porque nós vamos colocar a nossa alça exatamente aqui, né? Onde a gente está fazendo o arremate e não vai aparecer, ok? Então, eu passo o meu fio entre os pontos e depois eu selo com a chama do isqueiro. Finalizado o meu arremate, agora eu vou colocar o fecho que eu escolhi para a minha bolsa, tá? Eu vou utilizar o botão imantado, eu vou colocar bem aqui no centro, ó, onde a gente fez os pontos baixíssimos, vou colocar o botão exatamente neste ponto, ok? Então, vou desgrudar aqui um botão do outro e vou prender, ó, centralizar aqui mais ou menos o meio da minha peça e fazer a costura com linha e agulha. Então, vou pegar a minha linha e agulha, né, para fazer a costura aqui do meu botão. Ó, eu passo aqui, atravesso entre os pontos e pego aqui nesses ganchinhos do botão imantado, tá? Então, vou fazer essa costura aqui por algumas vezes até eu ver que está firme este primeiro ganchinho, né, do meu botão. Depois eu atravesso aqui para baixo
para alcançar o outro ganchinho. E assim eu vou fazendo a costura, ok? Quando chegar ali no último ganchinho, atravesso novamente para onde eu iniciei, amarro uma ponta com a outra e faço o arremate do fio da costura, tá? Eu vou adiantar esta parte do botão, ok? Eu já vou voltar aqui com as duas partes do botão já aplicada na bolsa. Finalizei a costura das duas partes do botão, ó. Costurei essa mais grossinha, né? Pegando todos os ganchinhos do meu botão. E também costurei essa parte mais fininha, tá? Agora, nós vamos fazer a alça da nossa bolsa. Agora, nós vamos dar início à nossa alça. Vou iniciar pelas correntinhas. Já conto meu nozinho corrediço como a minha primeira correntinha. E subo um total de 17 correntinhas. Feitas as minhas 17 correntinhas, eu viro elas do lado avesso e trabalho nessas alcinhas que se formam do lado avesso. Pulo a primeira alcinha, ó. Esta alcinha aqui é a minha primeira alcinha. Venho na segunda e trabalho um ponto baixo para cada alcinha da minha correntinha. Eu vou trabalhar um ponto baixo até a minha penúltima correntinha, tá? Vai sobrar a última correntinha sem fazer. Ó, vou trabalhar aqui o meu penúltimo ponto, ó. Deixei a minha última correntinha sem fazer. Agora, nesta última correntinha, eu vou trabalhar, ó, pegando bem no meio dela, ó. Fica duas alcinhas da minha correntinha sobre a minha agulha, né? Esta correntinha foi o nozinho corrediço inicial. E nele eu vou trabalhar 3 pontos baixos, ok? Coloco 3 pontos baixos no mesmo espaço. Agora que eu já trabalhei aqui a minha curva, né, da minha alça, eu vou trabalhar agora nessas duas alcinhas, ó, da nossa correntinha que a gente não trabalhou. Então, a gente trabalhou somente uma alcinha aqui em cima e sobrou duas alcinhas da correntinha. Agora, nós vamos trabalhar nessas alcinhas. Ó, venho aqui na primeira alcinha, jogo o meu fio para ficar escondido embaixo dos meus pontos baixos, trabalho um ponto baixo, ó, para cada alcinha, né, da correntinha. Ó. Eu vou trabalhar um ponto baixo até chegar aqui, ó, no meu penúltimo ponto, ó. Este aqui é o meu primeiro ponto, vou trabalhar até aqui. Vou trabalhar aqui o meu penúltimo ponto, né, de ponto sobre ponto, e neste último ponto, eu vou colocar um aumento, tá? De 2 pontos baixos. Já fiz um ponto, coloco mais um ponto. Agora, eu não vou fazer o fechamento, tá? Geralmente, a gente faz um fechamento aqui, eu não vou fazer fechamento, eu já vou vir direto aqui, ó, neste primeiro ponto, para fazer a minha próxima carreira, ó. Neste primeiro ponto, eu vou colocar 2 pontos baixos no mesmo espaço, ó. Coloquei o primeiro, coloquei o segundo. Se quiser marcar aqui, só para saber que aqui se inicia a próxima carreira, pode fazer uma marcação aqui nesse primeiro ponto, tá? Eu vou seguir, depois do meu aumento, fazendo uma sequência de 5 pontos, tá? Um em cada ponto, ó. Já tenho 3 pontinhos aqui depois do meu aumento. 4 e 5. Agora, nos próximos 4 pontos, eu vou trabalhar pontos baixíssimos, ó. Fiz o meu primeiro ponto baixíssimo. 2, 3 e 4, tá? Para fazer essa descida aqui na nossa alça. Agora, nos próximos 5 pontos, eu trabalho pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Cheguei aqui na minha curva, né, onde a gente fez 3 pontos baixos no mesmo espaço, na carreira anterior. Eu vou colocar um aumento em cada ponto, tá? Vou ficar com 3 aumentos seguidos, ó. Já fiz o meu primeiro.
faço o meu segundo aumento, tá? Lembrando que esse aumento é com 2 pontos baixos. Faço o meu terceiro aumento. Fiz a sequência de 3 aumentos, ó, um em cada ponto. Agora eu faço 5 pontos baixos, tá? Um para cada ponto de base. 2, 3, 4 e 5. Nos próximos 4 pontos, coloco 4 pontos baixíssimos. 1, 2, 3 e 4. Agora, trabalho 5 pontos baixos, um para cada ponto de base. 2, 3, 4 e 5. Agora, nos próximos 2 pontos, eu vou trabalhar 2 aumentos, tá? Então, trabalho um aumento aqui nesse ponto, de 2 pontos baixos, tá? 2 pontos baixos no mesmo espaço. E no próximo ponto, coloco 2 pontos baixos. E assim a gente finaliza a nossa alça, tá? Agora que a gente já finalizou aqui a nossa alça, ó, ela fica desta forma. Eu vou fazer o fechamento dela, tá? Então, a gente dobra ela assim, ó, desta forma. E eu vou fazer esse fechamento com pontos baixíssimos. Então, eu vou pegar aqui, ó, neste próximo ponto, eu puxo o meu fio pra cá, pra esse lado, e pego no meu último ponto, ó, as 2 alcinhas do ponto, ó. Puxo. Opa, escapou. Mas eu puxei aqui a minha laçadinha e faço um baixíssimo. E assim a gente vai trabalhar, tá? Pega no próximo ponto, pega no próximo ponto aqui deste outro lado, tá? Pra unir as 2 partes. E faz o baixíssimo. Então, vai fazendo baixíssimo para cada ponto de base, até chegar ali no finalzinho da alça, tá? Vai fazendo ponto com ponto. Cuidado para não pular nenhum ponto, tá? Sobrou 2 pontinhos, ó. Eu vou pegar neste último e neste último. Agora é só cortar o fio, tá? E fazer o arremate. Agora, nós vamos fazer a aplicação da alça. Eu vou pegar aqui as minhas argolas articuladas, ó. Vou colocar aqui já na minha bolsa. Colocando aqui na lateral dela, né? Coloco uma em cada lado. Vou colocar aqui deste lado. Agora, a gente coloca a alça, tá? Essa parte da alça, ela é a parte que vai ficar para a frente, tá? E aqui na bolsa, eu gosto de deixar a parte mais fina do meu botão para a frente. Então, aqui seria a parte da frente da minha bolsa. Então, vou aplicar esta parte, ó, onde tem os baixíssimos, aqui para a frente. Então, engancho aqui na minha alça. Vou pegar mais alguns pontos. Engancho aqui do outro lado, tá? Deixa eu virar assim, pra facilitar pra mim. Alça aplicada aqui na nossa bolsa. E assim a gente finaliza mais uma videoaula. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostou, deixa aqui o seu like, o seu comentário, nem que seja um coraçãozinho. Compartilhe esse vídeo para que chegue em mais pessoas. E se você ainda não me segue lá no Instagram, o meu @ tá aqui em cima, ó, na tela. Já vai lá e me segue.
Até a próxima videoaula. Tchau!